Fala Vascão, é o canal Relíquia CRVG na área. Boa noite, torcedor vascaíno. Tudo certinho? Então, está começando o final de semana e domingo o Vasco volta a campo. O Vasco entra em campo contra o Bahia em Salvador, na Arena Fonte Nova, no domingo às 16 horas, para mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Vale lembrar, apesar que todo mundo já sabe, todo mundo está muito chateado com isso, o Vasco vem de 4 derrotas seguidas. O Vasco caiu algumas posições na tabela. O Vasco hoje é o 13º colocado, saiu da primeira página da classificação depois dessas derrotas. O Vasco vem realmente nessas últimas 4 rodadas, infelizmente para todos nós, ladeira abaixo. Está todo mundo muito chateado, está todo muito revoltado. E não é para menos, né? A gente sonhou com coisas grandes, a gente sonhou com Libertadores via Campeonato Brasileiro. A gente vinha de uma sequência legal de 4 vitórias seguidas, com o time jogando bem e de repente desandou. Agora estamos com 4 derrotas seguidas e temos um problema sério para Salvador. Eu queria a opinião dos vascaínos aqui que seguem o Relíquia, que são inscritos no canal do Relíquia. Como montar este time sem o Felipe Coutinho? Felipe Coutinho não joga, Felipe Coutinho recebeu o 3º cartão amarelo na derrota do Vasco, e mais uma derrota lamentável, com uma atuação ridícula de todo o time, aliás, inclusive do próprio Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho recebeu o 3º cartão amarelo e não joga em Salvador. Como montar esse time? Eu queria a opinião do vascaíno, porque o Vasco tem as voltas, né, do Paulo Henrique na lateral direita, tem a volta do Carlos Cuesta na zaga, tem a volta do Andrés Gomes no ataque, porém perde o Felipe Coutinho. Seria o simples? Seria basicamente trocar o Felipe Coutinho pelo Matheus França. Vale lembrar que uma das posições do Matheus França é o meia de ligação ali, é o que todo mundo chama de camisa 10. Então poderia ser uma simples troca ali. O meio de campo ficaria, no caso, com Hugo Moura, o Barros, ou quem sabe até o Thiago Mendes por ali, junto com o Matheus França, e na frente Andrés Gomes, Nuno e o Ryan. Ou várias outras possibilidades, né? A gente pode imaginar até um time, muita gente vem falando isso, o Vasco dá uma segurada nessa coisa de extremamente ofensivo, 2 volantes, um meia que era o Coutinho e 3 atacantes, dá uma segurada um pouquinho mais, dá uma fechadinha um pouquinho mais na casinha para ver se recupera a confiança. E aí muita gente vem falando que poderia colocar os 3, sim, o Barros, o Hugo Moura e o Thiago Mendes, colocar talvez o Nuno Moreira de camisa 10, ou até o próprio Matheus França de camisa 10 ali, né? Quando eu falo camisa 10 não é o número não, tá, gente? É a posição, jeito de falar de quem é um pouco mais antigo. E lá na frente 2 caras mais velozes com mais força, Andrés Gomes e Ryan. Sinceramente seria o que eu imagino mais ideal para esse jogo contra o Bahia, tá? Mas existem várias possibilidades, pode não mexer muito no sistema, pode mexer bastante no sistema, cada um vai ter a sua opinião. Queria que o pessoal deixasse aqui para a gente poder debater isso de hoje até domingo, o dia do jogo. Hoje saiu uma notícia que até certo ponto, né, tranquiliza um pouco uma boa parte da torcida do Vasco, porque infelizmente depois das 4 derrotas seguidas, voltou-se a se falar, algumas pessoas já, do fantasma do rebaixamento. Porque a diferença que era de 12 pontos para o 17º colocado, o primeiro time a ser rebaixado, caiu para 6 em 4 rodadas. Se o Vasco mantiver uma campanha tão ruim assim nas próximas 4 e últimas rodadas, pode cair para 0. Entendeu? Então, hoje saiu uma notícia que até certo ponto, para quem acredita bastante em matemática, tranquiliza bastante os torcedores, tranquiliza bastante a gente. Eu vou dar uma olhada aqui, porque alguns sites especializados nesse tipo de contas deram as seguintes porcentagens, né, de possibilidades matemáticas do Vasco brigar contra esse fantasma esse ano, aliás, novamente. O site Chance de Gol coloca como apenas 0,7% de chances do Vasco ser rebaixado. O Gato Mestre coloca 0,6% de chance.
E o Infobola, esse é o mais pessimista quando o assunto é Vasco, ele coloca 1%. Então, ou seja, é algo até certo ponto que dá uma certa tranquilidade para aquela galera, para uma galera que já estava começando a ficar preocupada. A grande maioria eu vejo que ainda olha e fala assim, não tem perigo nenhum, esse ano tá tranquilo, mas algumas pessoas já ficam, olha, tem que chegar aos 45 logo, aquela coisa toda. Então, agora a gente tem pelo menos um dado matemático feito por especialistas que até certo ponto tranquilizam a gente. Entendeu? Vamos ver como é que vai ficar. Vale lembrar que, óbvio que se houver a combinação de resultados, uma derrota do Vasco em Salvador, com uma vitória do Vitória da Bahia em Bragança Paulista, o jogo é em Bragança Paulista, não, desculpa, o jogo é na Ilha do Retiro contra o Sport, ou seja, o Vasco joga fora, mas o Vitória da Bahia também joga fora. Infelizmente tudo isso pode mudar. Aí esses números talvez aumentem de 0,7 para 14, 15%, mas ainda é bem pequeno. Então, assim, apesar de tudo, a situação ainda está bem tranquila. Última notícia que eu queria só comentar aqui é o aumento provável que deve ser anunciado nos próximos dias da multa contratual, uma renovação, né, no caso do Ryan, com uma multa contratual aumentando para a casa dos 80 milhões de dólares. O Ryan renovaria por mais 3 anos e a multa subiria para 80 milhões de dólares, o que ultrapassa os 400 milhões de reais. Só queria falar duas coisas para a torcida do Vasco nesse ponto. A primeira, essa renovação ela não está sendo feita para o Ryan ser jogador do Vasco por mais 3 anos, gente. Não é isso. É apenas para ele sair por um valor maior. A renovação pode ser feita hoje e ele ser vendido amanhã. Essa possibilidade existe e eu diria que não é pequena. E vamos lá, vamos combinar que ele não vai sair por 80 milhões de euros. Ele vai sair por menos do que isso. Ele vai sair provavelmente, eu acredito que com esse aumento da multa, se alguém chegar com 60, leva. Vale lembrar que 60 são mais de 300 milhões. Eu acho que é uma grana que o Vasco provavelmente não vai conseguir falar não. E aí a gente vai ter que no ano seguinte, que no ano provavelmente já em 2026, procurar um substituto, uma espécie de alguém, né, para jogar no ataque no lugar do Ryan. Vale lembrar que hoje o Ryan é um dos principais jogadores do time. Não vem bem nessas últimas 4 partidas, como o time todo não vem bem. Falam que observadores, também conhecidos como olheiros do Bayern de Munique, tiveram no Maracanã para assisti-lo. Que Maracanã? Eu tô ficando doido. Tiveram na Arena do Grêmio para assisti-lo. Provavelmente, se isso for verdade, uma coisa a gente sabe: pro Bayern de Munique ele não vai agora porque eles não gostaram do que eles viram. Aí foi muito mal, assim como o time todo foi muito mal. Valeu, galera. Grande abraço. Quem puder, dá essa moral pra gente. Quem puder, se inscreve aqui no canal. Quem puder, deixa o like nesse vídeo. E quem puder, comenta aqui como faria para montar este time do Vasco para trazer um bom resultado de Salvador no domingo. O Vasco joga, já falei, vou falar novamente, contra o Bahia em Salvador, na Arena Fonte Nova, onde existem grandes vitórias do Vasco. Para a galera um pouquinho mais antiga, lembra de um 3-0 em 87 com 3 gols do Romário, e tem várias outras também. Valeu, galera, grande abraços e saudações vascaínas.